O Paulo Silva quer saber se o Carlos Vinícius vem. O Carlos Vinícius já baixou 2 vezes a pedida para fechar com o Corinthians, mas o Corinthians tem alegado que não é a prioridade. Lucas Mariano, e o Corinthians, Nicola, tá acertando com alguém? Lucas, o Corinthians trabalha em algumas frentes. A busca por um lateral direito, especialmente se eles conseguirem jogar um clube para o Léo Maná. O Corinthians busca um zagueiro canhoto em caráter de emergência, esse é um dos pedidos do Dorival. Mas hoje a principal prioridade é um atacante de lado de campo ponta, velocista, driblador, e aí já foram várias as tentativas, o Corinthians tem esbarrado na questão financeira, o Biel está descartado, houve uma consulta ao Elinho, sonharam com o Malcom, mas não tem condição financeira, o Carlos Vinícius está louco para jogar no Corinthians, mas o Carlos Vinícius não é a posição de centroavante não é uma prioridade dentro do clube, tá bom? Fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, pela manhã, contei que um zagueiro chamado Wellington, de 29 anos de idade, está no Gostep. Esse nome foi debatido dentro do Corinthians, zagueiro canhoto, de muita força física, pode jogar também como lateral, titular absoluto na Turquia. A ideia era contratá-lo por empréstimo, até porque o Corinthians tem dificuldade financeira. O Gostep disse que só aceita negociá-lo em definitivo e o negócio deu uma esfriada. Agora à tarde, o Samir Carvalho contou que o Corinthians voltou a conversar sobre Elinho. Ao longo do programa, vocês me perguntam e eu trago novidades para vocês sobre o Elinho, tá bom? O Bruno Salvador quer saber sobre o Elinho. Cara, o Corinthians fez uma nova investida de acordo com o Samir Carvalho, mas não há nenhuma chance desse negócio avançar, a menos que o Corinthians chegue nos 3,5 milhões de euros investidos pelo Toluca no ano passado, e o Corinthians alega não ter capacidade financeira. O Nildo CR7, o time era melhor com o Ramon Dias do que é com o Dorival. Eu achei que o Corinthians fez um bom jogo contra o Red Bull, contra o bom time do Red Bull. Só para justificar esse meu raciocínio. Romero perdeu 2 gols incríveis. O primeiro gol do Red Bull Bragantino foi de um pênalti inexistente. E o melhor jogador da partida foi o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino. Mas aí você começa a acumular, né? Você já vinha de 4 jogos sem vitória, eliminação na Sul-Americana, time jogando mal, empatando muitos jogos, dificuldade de marcar gols. E aí vai e perde na volta do período da Copa do Mundo, o torcedor vai ficar bravo com certeza, tá? Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians. Léo Maná, lateral direito, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Charles, volante, Rian, volante e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7,5 milhões de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7,5 milhões de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade, conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea. Assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea. Outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai.
Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses três clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da segunda para a terceira e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que inclusive já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode nos próximos dias avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as três maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. O Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses três clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria assim, inclusive, risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo.
E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chamou mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem, mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay. Como foi a reunião entre o Corinthians e o atacante holandês nessa quinta-feira, dia seguinte à sua ausência no treino sem justificativa. Pois bem, o Memphis se apresentou antes do horário do treino, que era de 9h30, para pedir desculpa aos jogadores. Depois se reuniu com o presidente Osmar Stabile e com o Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol. Os corintianos deixaram bem claro que não gostaram do comportamento do Memphis. O Memphis alegou problemas particulares que o impediram de fazer parte do treino. Há suspeita no Corinthians de que o Memphis exagerou na noite anterior e acabou perdendo o horário. Eu acho meio estranha essa história, até porque o treino do Corinthians na quarta-feira foi à tarde. De qualquer forma, o problema foi particularmente ou parcialmente resolvido. Importante dizer que o Corinthians não o multou. Há uma interpretação do contrato do Memphis, na visão dos dirigentes corintianos, de que essa multa seria inviável. Mas o Memphis terá um desconto na caixinha dos atletas. Só para vocês entenderem, os jogadores criaram já há bastante tempo um regimento entre eles.
Quando o cara chega atrasado para o treino, o cara precisa pagar uma caixinha. Quando o cara falta no treino, a caixinha é ainda maior. E o Memphis vai precisar se acertar com os atletas. Essa foi a única punição imposta ao atacante holandês. O Memphis, nessa reunião com dirigentes do Corinthians, não falou em sair do clube. Até por isso, o Corinthians não se sentiu confortável para propor uma rescisão do contrato, até porque sabe que precisaria indenizar o atleta. Mas, se pintar proposta de qualquer clube do exterior, pode ter certeza que o Corinthians vai facilitar o negócio. No Parque São Jorge, a intenção ou a interpretação de que Memphis Depay custando 6 milhões de reais por mês é algo completamente fora da realidade do clube. Sozinho, o Memphis ganha mais do que 20% de toda a folha salarial do Corinthians por mês. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.